Antes, quero lembrar que todo o conteúdo deste vídeo que você vai assistir e muito mais ainda se encontra neste meu livro, A Física Quântica na Vida Real, que é um verdadeiro manual prático para você utilizar a física quântica na sua vida, para resolver problemas e para concretizar projetos. O livro você não encontra em livraria nenhuma, você só pode adquirir comigo. Se você estiver interessado, é só clicar aí num dos links que você vai ser remetido para o meu site de venda. Física Quântica na Vida Real. Segundo a teoria quântica de campos, onde existir uma força atuando, aí existe também um campo e vice-versa. É como a sombra e a luz. Se existe sombra, então também deve existir luz. As partículas existem dentro de campos quânticos. E atualmente é conhecido 4 campos quânticos: o campo da força eletromagnética, o campo da força gravitacional, o campo da força forte e o campo da força fraca. É com essas 4 forças que o universo é estruturado. As partículas, elétrons, prótons e nêutrons, se unem e então formam as moléculas, que por sua vez também se unem e formam os corpos físicos, os objetos, as coisas, as pedras, as árvores, os bichos, as pessoas, por exemplo. Mesmo quando as partículas se unem para formar as coisas, elas ainda permanecem existindo dentro do seu respectivo campo quântico, mesmo depois de unidas lá dentro. O seu dedo indicador, por exemplo, é constituído de partículas e por isso ele também existe dentro de um campo quântico. Quando um elétron combina com um próton para formar o átomo de hidrogênio, por exemplo, na verdade, essas partículas se unem por meio de um campo quântico, que no caso é o campo quântico eletromagnético. É dentro deste campo quântico que o seu dedo indicador também existe. Preste atenção. Aqui no meu dedo indicador, ele está imóvel. Não é verdade? Agora, obedecendo o meu desejo, o meu dedo se moveu. Certo? O meu dedo é uma coisa física. É feito de moléculas, ossos, nervos, músculos, por exemplo. O meu desejo de mover o dedo é uma coisa mental, não física. E o meu dedo é uma coisa física. Com isso você também deve concordar, certo? O meu dedo foi movido por alguma força, obviamente. Com isso qualquer físico concorda. Então, agora me responda. Que força é essa que move o meu dedo? Onde é que essa força toca no meu dedo para assim poder movê-lo? Essa força toca no osso, no músculo, no nervo? Onde? Esse exemplo do dedo se movendo
é estudado por físicos, químicos, biólogos, neurofisiologistas e ninguém consegue explicar esse mistério. Ou seja, explicar como é possível uma coisa mental, não física, que é o meu desejo, atuar sobre uma coisa material física, que é o meu dedo. Vou repetir. Quando as coisas se tocam, na verdade, são os seus campos que se tocam. Lembra-se disso? Não são as coisas que se tocam, são os seus campos. Isso significa que quando o meu pensamento de mover o meu dedo toca o meu dedo, é o campo da minha mente que toca o campo quântico do meu dedo. São essas coisas que se tocam. O meu pensamento toca o meu dedo por meio de uma força, para poder movê-lo. Mas os próprios físicos afirmam que onde existe uma força, aí também existe um campo. Ora, a consequência disso é que, necessariamente, nós somos obrigados a acreditar que a nossa mente também tem um campo, que é precisamente esse campo que toca o campo do meu dedo. Logicamente, não é possível negar isso. Isso não é apenas uma conjectura, é também um imperativo da lógica. É uma exigência da própria cognição científica, uma exigência da própria física. Isso significa que, quando o meu pensamento de mover o meu dedo toca o meu dedo, é o campo da minha mente que toca o campo quântico do meu dedo. O meu pensamento toca o meu dedo por meio de uma força. Mas os próprios físicos afirmam que onde existe uma força, aí também existe um campo. Já falei isso. E assim, rigorosamente, através da própria teoria quântica de campos, nós chegamos à conclusão de que existe um campo mental. E é aqui que eu queria chegar. Algo sobre o qual os místicos já vêm falando há muito tempo. Muito massa, você não acha? Você está ligado? No esquema do movimento do meu dedo, existe um mistério de saber onde o pensamento de mover o dedo toca o dedo físico. Agora, finalmente nós temos a resposta. São o campo mental e o campo quântico do dedo que se tocam. E aqui nós temos um exemplo emblemático da mente humana interagindo com a realidade quântica. Um exemplo que prova que é possível utilizar a física quântica na realidade humana. Por toda parte, desde muito tempo, nós ouvimos falar que nós temos um campo mental. Todavia, ainda não havia sido construído um fundamento rigorosamente consistente, capaz de fundamentar isso com base na própria física quântica. Sinceramente, eu acredito que, agora, através deste vídeo, esse fundamento deveria ficar explicado para você. Se existe um campo mental, então necessariamente existe também uma força mental.
Isso já foi explicado. De fato, existem muitas evidências de que comprovam a existência da força mental. Força mental é uma realidade. Uma dessas evidências é o exemplo do movimento do meu dedo, que eu acabei de dar. Outra evidência de que existe uma força mental é a forte interação entre pensamento e sinapses, conforme atesta a neurociência. Sinapses são produzidos por eventos mentais, portanto, por força mental. Mais outra evidência são os impulsos elétricos registrados nos exames de encefalografia. Através de uma reflexão um pouco mais profunda, é impossível negar que a escultura na pedra tenha sido produzido pela força mental do artista. Uma força mental que atuou sobre as mãos do artista. A pedra está lá dentro, e lá dentro tem a figura de um cavalo. A mente atua na mão, na parte física do artista, e o artista tira as pedras e o cavalo aparece. A mente atuou sobre a pedra. As grandes catedrais, as pontes, os edifícios, os aviões, essas coisas todas, antes eram apenas imagens mentais, que foram transformadas em coisas físicas, através da força mental dos engenheiros. Refletindo sobre isso, fica por demais evidente a presença da força mental atuando na realidade humana. E não dá para negar a existência dela. E aqui, eu nem citei os inúmeros casos de cura de doenças produzidas com o auxílio da força mental do paciente. Portanto, através do seu campo mental interagindo com o campo quântico, dos componentes do seu projeto, você pode utilizar a física quântica na sua vida para resolver problemas, concretizar projetos, atingir metas e objetivos, superar deficiências e curar doenças. E você faz tudo isso do mesmo modo como as partículas também fazem, através da interação entre campos. Você faz tudo isso através do seu campo mental, interagindo com o campo quântico das coisas e das pessoas que compõem o seu projeto, por meio da sua força mental. O seu campo mental atua sobre o conjunto das coisas do seu projeto para realizá-lo, para concretizar o seu projeto, do mesmo jeito que a minha mente atuou sobre o meu dedo. O campo quântico é cheio de partículas chamadas bósons. São essas partículas que transportam a força, por meio da qual as partículas interagem quanticamente entre si. Portanto, a força mental é também transportada por um bóson mental. E esse bóson é o espírito. Muito massa, você não acha? Por isso, para os físicos intelectualmente não preconceituosos, para os físicos de alma sensível, para os físicos de espírito aberto, a física quântica inaugurou uma nova era no campo da ciência, que é a era da física do espírito. A física quântica, pois, é também, seguramente, uma física da espiritualidade. A todos, o meu fraterno abraço quântico.